Ok, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lei da atração, novamente. Já tem um tempo que a gente não tem uma aula sobre lei da atração, porque a gente meio que cobriu, né, o fundamental e a gente estava vendo outros aspectos. Então, a gente tá falando de filosofia nas aulas de sábado, está lendo os diálogos de Platão, a gente está tendo as aulas do modelo de parte, que são muito importantes para você se tornar uma pessoa coesa e até para você manifestar coisas com a lei da atração. A gente está entendendo a relação disso com a espiritualidade, né? A Leila até fez uma pergunta, a Leila não está aqui hoje, né? Mas ela fez uma pergunta numa caixa minha de perguntas que acabou não dando tempo de eu responder, que é a relação da lei da atração com o cristianismo e tal, né? E eu tenho até alguns textos já sobre isso, mas é, como a gente andava falando, você me perguntava sobre o Rio Grande do Sul, e a gente estava falando sobre o sistema matrixiano, esse tipo de coisa, a gente acabou enveredando muito por uma via meio conspiratória, né? A gente estava falando muito dessas coisas. E então hoje eu resolvi voltar um pouco para o nosso para esse lado do que você anda manifestando na tua vida, porque às vezes a gente perde um pouco o rumo disso aí. E o que eu escolhi para falar hoje é um ponto que é muito importante, que eu percebo. Vocês se lembram que algum tempo, o pessoal do Penaflix, algum tempo atrás, eu fiz uma pesquisa assim, qual a sua maior dificuldade com a lei da atração? E aí eu botei várias opções. E a opção que ganhou foi a opção saber o que eu realmente quero. Aí eu tenho um outro grupo que fala só sobre lei da atração, e eu fiz mais recentemente a mesma pesquisa. Qual é a sua maior dificuldade com a lei da atração? Então, eu confesso que quando eu coloquei lá a pesquisa, eu pensei que a maioria das pessoas ia falar dificuldade de visualizar. Eu juro que eu pensei, porque hoje as pessoas têm dificuldade de visualizar nitidamente, porque as imagens já vêm prontas em tela, já vêm prontas no celular. Então a gente normalmente não desenvolve essa capacidade de imaginar. Mas, para minha surpresa, nos dois casos, nas duas pesquisas que eu fiz nos dois grupos, deu a mesma coisa. As pessoas têm dificuldade de saber o que que elas realmente querem. Ou seja, algum grau de divisão interna em relação ao que elas querem. É uma pena que o Marcelo não esteja aqui, o Marcelo da Benção lá, porque ele sempre leva esses conflitos, ele sempre escreve no grupo sobre esse tipo de conflito, né? E pesquisando com algumas pessoas, eu percebi que essa dificuldade em definir o que a gente quer, ela tem dois, dois, duas origens, que são as mais comuns. Primeira possibilidade para a pessoa virar para mim e dizer: eu não tenho certeza do que eu realmente quero. Ela está despertando da Matrix, está começando a perceber que vários dos desejos que ela tem, que ela achava que eram naturais do coração dela, na verdade foram instilados pelo sistema na mente dela, no coração delas, instilado por programação mental de cinema, de televisão, de séries, de novelas, de redes sociais agora e tudo mais. Então a pessoa fica assim: poxa, será que eu quero mesmo? Meu sonho é mesmo uma Lamborghini? Ou será que meu sonho é isso? Será que meu sonho é realmente ter uma casa com 50 quartos em frente à praia, em Miami? Ou será que meu sonho é só isso aqui e tal? Será que isso é mesmo o desejo do meu coração? É porque eu vi tanto filme de gente rica e tal. Tá? E, e você pode querer ter 20 Lamborghinis, ter uma coleção de Lamborghinis, você pode querer ter uma mansão em cada país importante. Você pode querer, se for o desejo do teu coração, não tem nada, não tem nenhum problema nisso. Mas, de fato, muitas pessoas acham que querem determinadas coisas porque viram em um monte de filme, porque viram.
nas redes sociais dos outros e tal. E quando elas conseguem aquilo, às vezes elas sentem um vazio interior. Ué, é só isso? Tá? Então, essa é uma fonte de dúvida. Você separar o que é realmente teu, que é a voz do teu coração, o teu desejo genuíno, porque o teu desejo genuíno, ele foi colocado lá por Deus. Ele não aparece no teu coração do nada, entende? O teu desejo genuíno, tá? Ó, o Marcelo chegou aí. Tá falando dele agora. Então, o teu desejo genuíno mesmo, aquele que vem de dentro, que não foi instilado pela mídia, pela televisão, pela programação social, pela Matrix, nada disso. É teu. Desejo que nasceu no teu coração, brotou no teu coração. Ele vem de Deus, vem da fonte, vem do poder superior, vem do todo, e ele é sempre realizável. Que Deus não bota um sonho no teu coração que não seja realizável, que não seja possível, entende? Que ele não deseje também para você. Mas os sonhos que não são genuinamente. Então as pessoas têm essa confusão. O que, que é o meu verdadeiro desejo e o que, que é porque eu vi tanto filme de bilionário andando de Lamborghini que eu cismei que eu quero ter uma Lamborghini. Na verdade, não é isso que o meu coração deseja. E tem muita gente, se você se permitir, pode ser que teu coração deseje isso, e não há nenhum problema com isso. Mas pode ser que você descubra que não é bem isso que você queria. Que você quer é uma outra coisa. Então, essa é a primeira causa. Tá? Mas a segunda causa, que às vezes se disfarça dessa primeira, é: às vezes você tem um sonho bem grande desse, uma coleção de Lamborghini, sei lá, ou ser milionário com renda passiva, ou seja, um milionário sem trabalhar. Às vezes teu sonho é esse. Mas quando você pensa nesse sonho, ele gera tanto conflito dentro de você. Você acha aquilo tão impossível, e impossível para você, talvez, que você acaba colocando na classificação. Não, na verdade eu não tenho nenhuma, não é a minha verdadeira vontade ser milionário com renda passiva. Não é. Às vezes você coloca aquilo como impossível. E você coloca como impossível por quê? De repente você olha a sua volta e você vê o quanto aquilo é difícil. Porque veja, se eu chegar para você e você já tem um contato com uma série de conteúdos de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, de lei da atração, de filosofia que a gente estuda, de entender o teu comportamento e curar a tua criança interior e tal, tudo isso. Então provavelmente você acredita já que é possível você ser uma pessoa milionária. Provavelmente você acredita. E bilionário? Bilionário. Quer dizer, 1.000 milhões. Você percebe que já fica um pouco mais difícil de acreditar? Não, mas eu acredito, não. Para Deus isso não é nada. Se ele quiser, pronto, ele coloca na minha conta 1 bilhão de hoje para amanhã. Sim, mas tu acredita de verdade nisso? Sabe aquela história que eu falo de ganhar na loteria? Eu só ensino coisas que eu já fiz, ou que eu faço, que eu uso. Então, muita gente fala assim, mal, por que tu não fala da lei da adoção? Por que você não fala sobre ganhar na loteria? Tem gente que ensina, tem vídeos no YouTube que ensina a ganhar na loteria, porque eu nunca consegui ganhar na loteria com a lei da atração. Na verdade, eu não tentei, eu não joguei. Mas tem um aluno daqui no Penaflix que ele já ganhou na loteria, ele vai em bingo, ele ganha, ele vai nos troços, ele ganha. A família dele, a mãe dele é assim, a irmã dele é assim. É, ele não está aqui presente, mas ele sempre assiste as gravações. Ele sabe que eu estou falando dele nesse instante. Ele vai assistir essa aula e vai saber, irmão, está falando de mim. Então, ele poderia, por exemplo, ensinar como é que ganha, ou pelo menos é, ganha é, prêmios de 10 mil reais, de 20 mil reais, de 50 mil. Ele nunca bateu Mega Sena da virada e tal, mas já ganhou prêmios de 10 mil, de 50 mil, esse tipo de coisa, entendeu? Ele poderia ensinar. Eu não. Então eu não ensino isso. Eu não fiz na minha vida.
Então, aqui, a gente procura dar esse respaldo, né? Eu ensino para vocês o que eu uso, o que eu vivi. Hoje mesmo, a Nayara me pediu opinião lá sobre um influenciador lá, um líder lá, que ela começou a assistir e tal. Eu falei, olha, eu vi só uns cortes desse cara e não posso te dar uma opinião a respeito dele, porque eu não conheço com profundidade. Você é leviano se eu te disser pode seguir ou não, ou é legal ou não é legal. De toda forma, eu fico honrado da pessoa considerar que a minha opinião é importante, né? É o Criton, né? Eu estou na lista das pessoas que a opinião é importante. Então, eu agradeci a ela. Eu vou assistir uns vídeos dele e vou te dizer o que eu acho sobre o conteúdo dele e tal. Porque, por que que isso é importante? Provavelmente por isso também ela me perguntou. As coisas que você acredita que são possíveis, se você assistiu o curso inteiro de reprogramação do sistema nervoso, as coisas que você é, acredita, elas vêm do que você assiste, do que você vê, do que você ouve, do que você sente, do que você cheira, dos gostos que você sente na tua boca. Então, a maioria dos programas de televisão, a maioria dos canais do YouTube, a maioria dos perfis do Instagram faz você acreditar que o mundo está melhorando ou que o mundo está piorando? Faz você acreditar que você consegue ou que você não consegue? Faz você acreditar que você é bonito ou que você é feio? Pois você tá andando pelo Instagram e tu começa a se comparar com aquelas pessoas ali, com aquelas fotos cheias de filtro, e a pessoa de repente já fez umas 30 plásticas e não sei mais o que. E você começa a se comparar e fala assim, cara, eu não sou bonito igual esse cara, eu não sou bonito igual essa mulher, ela tem a mesma idade que eu, mas ela tá muito melhor que eu, esse tipo de coisa. Você começa a se comparar ali e aquilo ali te rouba completamente a alegria. Que deveria ser uma inspiração, em alguns casos a pessoa está querendo te inspirar. A mulher está com a melhor maquiagem, o cara está bem vestido e tal, para te inspirar, porque esse é o trabalho dele ali. Mas aí você olha e fala: caraca, eu não consigo ter uma pinta igual a desse cara, eu não consigo. E aí acaba te botando para baixo. Então você tem que perceber isso. Lembra, eu sempre digo para vocês: o critério para você escolher é como você se sente. Como você se sente. Por quê? O campo eletromagnético cardíaco é o que importa. É o que realmente vai criar o imã em torno de você e vai naturalmente atrair aquilo que é semelhante. Isso é natural. Isso nem é física quântica. Isso é eletromagnetismo básico. Lembra que eu expliquei do cristalzinho piezoelétrico que tem no rádio? Você funciona igual um rádio, só que é o teu coração. Então é como você se sente. Se você sente raiva, naturalmente você começa a criar um campo magnético de raiva, na frequência da raiva, com a quantidade de ciclos por segundo relativa à raiva, e isso automaticamente cria uma sintonia, porque é igual você virar um rádio. Né? Eu não sei, eu tô meio velho, não sei se vocês sabem, tem rádio, né? Então tem, sei lá, JBFM, tem Transamérica aqui no Rio e tal. Se eu colocar o meu rádio sei lá, na 98 e, e eu quero ouvir a rádio 101, na 98 eu não vou ouvir a 101, eu vou ouvir a 98, que tem um outro conteúdo. Se eu colocar o meu rádio lá na CBN, nem sei se ainda existe a CBN, tem muito tempo, mas acho que ainda existe. Eu vou ouvir as notícias da CBN. Desgraceira, desgraceira, desgraceira. Então, quando você assiste alguma coisa, porque, por exemplo, a gente fez aquela análise do mundo depois de nós. E aí muita gente se fala, mal, é muita coisa para prestar atenção. Fala assim, não, o fundamental que você tem que prestar atenção é como você se sente. Porque se aquele negócio te faz se sentir bem, te faz sentir alegria, sentir entusiasmo, rir, desejar aquilo, mas é uma coisa boa, entende? Então aquilo é bom para você.
Depois a gente vê as mensagens subliminares, depois a gente vê as outras coisas, tá? Claro, a gente vai aprimorando isso. Hoje a Márcia botou lá a música lá do música clássica numa frequência trance, e eu falei, cara, embora seja música clássica, essa frequência aí ativa o cérebro primitivo, te coloca em modo de sobrevivência, que é um modo de escassez. Então não vai ser. E ela entendeu rapidinho que ela disse assim: então vou trabalhar só para pagar a conta e sobreviver. Tipo, não, não é isso que a gente quer, né? Então você vai ouvir aquilo ali, e a música é até bonita, e na verdade uma pegadinha, porque a gente até se sente bem ouvindo aquilo, mas aquela frequência aí já atua no teu cérebro, ativa uma região do teu cérebro que não é boa para você, que te coloca em modo de sobrevivência. A gente quer o quê? A gente quer vida em abundância. Então, tratando desse segundo ponto, né, uma ideia impossível, como é que uma ideia, alguma coisa que é impossível, passa a ser uma coisa que você tem certeza? Por que eu estou falando de certeza? Vocês se lembram da lei da assunção, né? Que é aquela lei do Neville Goddard. A lei da assunção é o seguinte: se você quer manifestar uma coisa na tua vida, quer que alguma coisa aconteça, seja você se tornar alguma coisa, seja você ter alguma coisa, seja você fazer alguma coisa, viajar para Paris, sei lá, alguma coisa assim. De acordo com a lei da Assunção, a maneira mais fácil disso acontecer na tua vida, de você manifestar isso na tua vida, é você sentir como se aquilo ali já fosse verdade. É você sentir como se aquilo ali já fosse verdade. Só que isso aí é muito fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. Porque você olha a sua volta e não tem nada de Paris à minha volta aqui. Ah, minha casa é muito boa, não estou reclamando, não, tá? Eu gosto, né, dela toda arrumadinha do jeito que eu gosto. Ok, nem sempre foi assim, né? Mas, é, mas não é Paris aqui. Se eu estou pensando em Paris, aqui não é Paris, eu olho em volta, não tem, na janela eu não vejo a Torre Eiffel. Até a paisagem é bonita, mas não é a Torre Eiffel. Então, se eu estou sonhando com Paris, eu tenho que sentir como se eu estivesse lá. E que eu olho pela janela, eu não vejo nada que me remeta a Paris. Só um exemplo que eu estou dando, tá? Então, como que eu vou conseguir sentir isso? Como que eu vou conseguir sentir isso? O, o próprio Neville Goddard, ele foi aluno de um rabino chamado Abdullah, que também foi professor do Joseph Murphy, aquele que escreveu O Poder do Subconsciente. Então, o Abdullah foi professor do Joseph Murphy e também do Neville Goddard. E uma vez ele tinha que viajar, é, mas ele não tinha dinheiro para viajar. Plena crise dos anos 30, né, crise 29 nos Estados Unidos, ele morava em Nova York. E o Abdullah falou assim: não, você já está lá. E ele disse: mas eu não sei como é que eu vou, eu não tenho dinheiro e tal. E o Abdullah era um cara que já tinha desenvolvido uma fé tão poderosa que ele virava para o cara assim: cara, para de me encher o saco, você já está lá. E E ele foi trabalhando na cabeça dele, trabalhando na cabeça dele, e isso aí é um relato do Neville Goddard bem no início, né? E de repente chegou um dinheiro, né? E aqui, todo mundo aqui já ouviu alguma história, tá? De, é, de missionário, por exemplo. Se você conhece algum missionário que vive da obra, por exemplo, muito provavelmente você já ouviu ele te contar que tem um momento que ele não tinha o que comer, não tinha onde ficar, não tinha como fazer, e apareceu uma pessoa na porta dizendo: Ó, oh, Deus mandou eu vir entregar isso aqui para você. Isso é muito comum. Tá? Algumas pessoas, alguns de nós que somos mais afortunados, também às vezes recebemos ordem. Deus acorda a gente de madrugada e diz: você vai em tal lugar fazer isso, isso e isso. E a gente não é besta de não fazer, né? Então você vai e faz. Então isso é real. Muita gente pensa assim: ah, isso é conversa fiada dessa gente que fala de espiritualidade e seja qual for, né?
Mas isso não é conversa fiada, isso é real. Vocês provavelmente conhecem histórias assim. E se vocês não conhecerem, eu posso indicar até alguns canais no YouTube de missionários que contam essas histórias. Então, o cara estava lá no meio do nada, não tinha o que comer, não tinha onde dormir, não tinha, e apareceu para ele, entende? Então, é assim, né, que a pessoa vive pela fé. Então, quando Jesus diz assim, porque aquele que tem, mais ainda lhe será dado. E aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Ele não está falando de posses materiais, de coisas que a gente tem. Ele não está falando disso. Ele está falando de você se sentir possuidor, de você sentir satisfação. Uma coisa que eu sempre falo é: você só precisa definir o que você quer, e depois que isso estiver definido, que você gravou bem na tua mente, você prestar atenção nas coisas boas que já estão na sua vida. Por quê? As coisas boas que já estão na sua vida, elas são uma prova do amor de Deus por você. Elas são uma prova de que a lei da atração funciona para você, de que você atrai, que você se conecta. A gente não está orando só quando dobra o joelho e faz uma oração. A gente a gente está pensando o dia inteiro e Deus não está ouvindo o que tu está pensando. Então você ajoelha ali e diz: Deus, traz a paz para o mundo, acaba com a guerra lá em Israel, acaba com a guerra da Ucrânia, acaba de estar lá e tal. Aí quando levanta o joelho do chão, você vai para a rua e já xinga o cara que te fechou ali no trânsito. E você passou, então, 1% do dia pedindo coisas boas e o resto por cento do dia xingando os outros, falando, reclamando da vida, falando que isso, falando que aquilo, falando que não sei o quê, e discussão política que as pessoas se metem, né, dentro daquela dialética hegeliana que a gente discutiu na outra aula, perda de tempo. Então é como se você fizesse uma oração pedindo uma coisa boa e logo depois uma oração pedindo uma coisa ruim. Um dia desse, até a Luana falou assim: a reclamação é a oração de Satanás. Foi. Eu falei, gente, é exatamente isso. A reclamação é como se fosse uma oração, só que para acontecer coisa ruim, gente. Para acontecer um troço ruim com a gente. Então, você está reclamando, você está falando, até o pessoal brinca, né? Reclamar, reclamar de novo, pedir para acontecer aquilo ali de novo com você. Então, toda a questão é você ter essa sensação. Mas a verdade é que a gente não consegue acreditar totalmente, porque muitas vezes a gente pensa que é impossível. Muitas vezes a gente pensa que é impossível. E aí, como eu sempre faço, quando eu vou explicar algum assunto, eu fico pensando assim: como é que eu fiz? Quais foram as etapas que eu fiz? Eu faço uma automodelagem. Quais foram as etapas que eu fiz para, usualmente, todas as vezes que eu tive que superar alguma coisa que eu acreditava que era impossível, e eu passei a acreditar que era possível de tal modo que virou realidade. Aí eu fiquei pensando: como é que eu fiz isso? E eu me lembrei quando eu comecei a trabalhar, bem novinho comecei a trabalhar. E eu é, não acreditava em nada. Essa minha formação original é científica, é de exatas, eu sou físico, é ateu, eu era ateu, era um cara que não acreditava em nada. Se me aparecesse qualquer coisa espiritual, eu falava que era charlatanismo, que era um troço, eu não acreditava em nada. Mas eu acreditava em trabalhar duro, eu acreditava nisso. E eu comecei a trabalhar dando aula, né? E eu tinha um sonho distante de ganhar é, 10 mil reais. Estou falando 10 mil reais, porque o real, quando foi criado, quando o real, em 93, um real era igual a um dólar. Né? Teve uma transição, um período de transição, que foi unidade real de valor, o RV, e aí virou real. O real era igual ao dólar. Tinha uma paridade um para um real era igual a um dólar. Então, 10 mil reais é, era a mesma coisa que 10 mil dólares, que hoje seriam 50 mil reais, né? Então, eu comecei a trabalhar,
Isso aí antes do Plano Real um pouco, né? Mas eu pensava em dólar porque eu sabia que a moeda que a gente tinha, que era cruzada, era uma porcaria de moeda, né? Então, é, eu pensava que eu comecei a dar aula e eu tinha um sonho distante de ganhar R$ 10.000. Mas, tipo assim, para mim era muito. Tipo, eu pensava, para ter uma noção, eu pensava assim: não, eu acho que se eu trabalhar duro e fizer, não sei o que, e juntar dinheiro e aprender sobre investimentos, eu vou conseguir ganhar R$ 10.000 quando eu tiver 50 anos. Era a ideia da minha cabeça. De, de tal forma que eu achava que era impossível. Era tão impossível na minha cabeça. Se falasse em 100 mil, eu nem levava a sério. Não levava a sério. Não, nem aí. Isso aí tá maluco, cara. São 1.200.000 por ano, você tá doido? Tinha aquele pensamento de escassez. Pô, isso aí já 100 mil, vou deixar 27 mil já com o governo de imposto. Já, não sei, já tinha pensamento, aquele pensamento escasso mesmo. E é, então era impossível. Era um impossível altamente improvável. 100 mil era totalmente impossível. Tá? 10 mil era muito, 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 muito difícil. Eu só ia conseguir com 50 anos e talvez nem com 50 anos. Era a ideia da minha cabeça. E aí eu comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar com afinco e eu não sabia que naquela época eu já estava participando do universo, já estava participando do mundo espiritual, já estava, só não sabia disso. Então eu começava a pensar, não, mas tem que ter maneiras de ganhar mais dinheiro e tal, e tal. Mas sempre vinha na minha cabeça o seguinte, pois 10 mil é impossível em menos de 50 anos. Mas e se fosse possível? E aí, nesse negócio de se for possível, e se for possível, e se fosse possível, eu começava a imaginar, e aí me dava mais vontade de trabalhar. Tá? E, assim, e até hoje é um pouco assim. Se eu assisto, por exemplo, um filme que tem alguma coisa que eu quero muito, e eu sinto que aquilo é um desejo genuíno do meu coração, é alguma coisa que eu quero muito, mas eu ainda não posso ter. Seja por uma limitação geográfica, financeira, de tempo, às vezes não é limitação de dinheiro, às vezes é de tempo. E aí eu fico pensando, cara, é incrível, mas aquilo me dá vontade de trabalhar. E fico um pouco agoniado porque me dá vontade de trabalhar. Porque ainda tem um pouco entranhado isso na minha cabeça. Né? Isso de pequeno, ver isso, meio que uma cultura lá familiar. E aí eu me dedicava a trabalhar e pensava, e se der? Não, e se for possível? E se fosse possível? Eu não, só com 60 anos e tal, só quando eu me aposentar e tal. E, não, mas e se fosse possível? Aí eu começava a imaginar essa história. Nesse joguinho dentro da minha mente de se fosse possível, que as pessoas à minha volta diziam que eu era sonhador, que eu era um cara imaginário. Olha, o cara de exatas, ateu, cético, mas eu ficava com esses papos. Mas em relação à grana, era uma coisa, para mim, parecia muito concreta, entendeu? E não, mas e se for possível? E se fosse possível? E eu pensando nesse troço, e com esse troço, e se for possível? E se for possível? E se acontecer? E se eu tiver? E se eu já ganhasse isso? E se eu já. E aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula em lugares, nível de segundo grau, e ainda fazendo faculdade, nível de segundo grau, e, e que pagavam piso. E o piso do professor era o piso do professor sempre foi uma porcaria, né? E o piso era muito ruim. Então, imagina, tu é professor, tu é cientista, cientista no Brasil, ele passa uma fome certeira, né? Então, não tem, a não ser que você se venda. Hoje você tem esse negócio de se vender para as Big Tech, se vender para Big Pharma, tem essas coisas, mas eu nunca teve nos meus planos ser corrupto, então estaria fora do meu projeto de qualquer forma. Mas aí eu comecei a dar aula com tanta vontade de fazer aquilo, ensinando física, uma matéria que todo mundo acha muito difícil, que todo mundo acha. E eu já tinha começado a estudar PNL, e aí eu estudava de um ponto de vista puramente materialista, tá? Quando eu falo para vocês nas aulas de filosofia sobre positivismo, iluminismo, não sei o quê, eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. Nominalista. Total.
Total, por isso que eu digo, olha para os outros com muita humildade, porque o cara pode ser, um dia, ser uma pessoa muito desperta, entende? Eu não estou falando também que eu sou desperto, tem muita coisa para aprender. Sempre tem novas camadas da Matrix para a gente desvendar. Mas eu era esse cara, método científico na veia. Método científico, não essa palhaçada de ciência, confie na ciência, mas método científico, não era um bispo cientista que me dava. Eu verificava as coisas, era muito tratamento estatístico de dados e tal. Mas aí eu comecei a dar aula para os moleques e eu pensava o seguinte: já estava começando a estudar PNL, e quando a gente faz PNL, quem está aqui que já fez o practitioner, principalmente comigo, quando termina o curso, eu sempre digo assim: você agora vai praticar nas pessoas que têm à sua volta. Elas serão suas cobaias. Então, eu, por exemplo, que era professor, eu comecei a praticar com meus alunos. Comecei a usar com meus alunos. Quem já é terapeuta, por exemplo, já trabalha com mentoria ou trabalha com alguma coisa de marketing digital, você vai usar no teu trabalho. Você vai usar na tua família. Você tem, por exemplo, o processo de ancoragem, em que você pode induzir um estado emocional numa pessoa. Isso é um troço extraordinário. Você pega uma pessoa, a pessoa está péssima e você já criou uma âncora nela, você coloca a mão ali no ombro dela, sei lá onde que você tocou já, e ela fica bem do nada. Isso é maravilhoso. Se você é mãe, isso é maravilhoso fazer com a pessoa que você ama, com o seu marido, com sua esposa, com namorada, com, sei lá, que um pai, com mãe. Você vai criando essa âncora. Ah, mas eu não consigo induzir estado nos outros. Espera a pessoa rir e mete a mão ali, entendeu? Em lugar nenhum que não seja apropriado, pelo amor de Deus, né? Mas você faz isso, ou faz um gesto, ou faz um determinado movimento. Então, comecei a usar com meus alunos. Né? E um negócio muito interessante é que eu comecei a dizer assim, não, física é muito difícil. E os professores, na sala dos professores, eles diziam assim, os alunos estão muito burros, os alunos estão muito... o nível dos alunos está muito ruim. E os caras reclamando, sabe? E eu pensando assim, cara, eu quero ficar um professor tão bom que até o aluno burro vai entender. Eu ficava com essa ideia na cabeça. Eu cismei com esse troço. Eu cismei com isso. Até o burro vai entender. Eu vou arranjar exemplo, eu vou criar metáfora, eu vou fazer. E, já tinha feito a minha primeira formação em PNL e comecei a dar aula. E aí, dando aula de segundo grau normal, assim, básico, ganhando piso, ganhando mal mesmo. E, mas eu chegava cedo, saía tarde, é, me dedicava. Inclusive, nesse primeiro colégio que eu trabalhava, o pessoal tinha uma mentalidade muito medíocre. Então, os professores me chamaram no canto e reclamaram que eu estava queimando eles chegando cedo. Olha que doideira. Porque eles chegavam no limiar. Mas eu não, eu queria crescer, cara. Não queria ficar naquela ganhando piso até morrer, entendeu? Então, eu me esforçando, me esforçando. Aí tinha um cara que era coordenador lá, que era um cara grande, que também tinha influência em cursos pré-vestibulares. E aí ele me viu trabalhando e fazendo um bom trabalho, não sei o quê, e ele me convidou. Aí falou, cara, você não quer dar umas aulas aqui, ali e tal? Aí eu comecei entrando em umas aulas e tal, e para vestibular ele paga muito melhor. E eu comecei a perceber um negócio interessante, ainda dentro do paradigma normal, tá? De trocar horas por dinheiro. Eu ainda pensava nisso. Eu comecei a perceber assim, cara, eu ganhava, vamos supor assim, R$ 5 por uma hora de trabalho, e aqui nesse lugar estão me pagando 50. Por quê? E por que que os caras estão lá ganhando 5? Eu ficava com isso na cabeça. E por que que os caras estão lá ficando 5? Ah, tô conseguindo fazer alguma coisa que eles não conseguem fazer. Eu comecei a ligar, a entender que eu podia fazer a minha hora valer mais tempo. Eu ainda não tinha entendido multiplicação de tempo, mas eu já tinha entendido que a minha hora podia valer mais tempo, podia valer mais dinheiro. O meu tempo podia valer mais dinheiro. E então
E fui me dedicando e tal. Comecei a trabalhar. Onde aparecia, eu ia, onde tinha. Teve uma época que eu saía, aqui, quem conhece o Rio de Janeiro, eu saía do Miguel Couto, quem conhece essa rede aqui do Rio de Janeiro, que é das antigas, né? Eu saía do Miguel Couto de Madureira, os dois primeiros tempos da manhã, tinha que dar os dois últimos tempos da manhã na Barra e tinha que pegar os dois primeiros da tarde na Ilha do Governador. Eu fazia esse troço todo, eu não negava nada, eu pegava tudo e tal, não sei o quê. Um belo dia, eu fui fazer as contas, porque cada unidade pagava separado, por motivos fiscais e tal. Um belo dia, eu fui fazer as contas e falei assim: eu estou ganhando 10 mil. Aí já existia o real, né? O tempo passou. E eu pensava que eu ia ganhar 10 mil com 50, com 60 anos. E eu estava ganhando 10 mil reais, que era igual a 10 mil dólares, com 25 anos. Mas eu trabalhava pra caramba, tá? 16 horas por dia. Eu trabalhava muito, mas eu ganhava bem e tal. E aí foi então que eu percebi, cara. E eu só percebi que um dia eu parei para fazer conta. E meio que às vésperas do imposto de renda, né? E então, é, falei assim, cara, não tem nada de impossível. É fácil esse troço. É fácil. Não só é possível, como eu tô achando que 10 mil é pouco. Comecei a pensar isso. Isso era, sei lá, 95, 94, 95. Cara, não só é fácil, como 10 mil é pouco. Agora, o que eu tenho que fazer para ganhar 20? E se eu ganhar 20? E se eu ganhar 20? E foi esse processo. E se eu ganhasse? E se eu ganhar? Entendeu? Foi sempre nesse processo. Então, percebi que você tira o troço do impossível primeiro, com esse pensamento meio delirante de e se? E se der? E se for possível? E se for possível? E se for possível? E se for... Só que eu cismava com essa situação, entendeu? E se eu puder explicar tão bem que até o burrinho vai entender? O aluno muito limitado vai entender. E se eu puder ganhar 20 mil? E se eu puder ganhar 50 mil? E se eu puder ganhar 100 mil? E eu fui sempre subindo assim, aumentando a renda, até, claro, eu, é, com horas aula, eu não ia chegar a ganhar 100 mil reais nunca, né? Óbvio. Mas é que depois eu aprendi multiplicação de tempo e renda passiva, esse tipo de coisa. Mas foi um processo, entende? A minha mente foi se abrindo aos poucos. A gente não tinha um acesso à informação que a gente tem hoje. E lembrando, quando eu comecei a história toda, minha vida profissional, vamos dizer assim, adulta, né, que eu comecei a trabalhar com 13 anos, mas é, eu era totalmente cético, materialista, positivista, iluminista, nominalista, tudo aquilo que eu falo mal, né, nas aulas de filosofia. Eu era aquelas coisas todas. Então, e foi ampliando a minha mente, porque eu fui vendo, entende, acontecer aos poucos, mas ainda tinha uma parte de mim que era muito, e se for possível isso? E se for possível fazer? E se for possível? E essa parte é uma parte fundamental que eu acho que a gente às vezes deixa de cultivar, sabe? A gente deixa de cultivar. Vamos supor que você tem um sonho muito grande, como para mim era ganhar 10 mil quando eu comecei. Ó, é tão importante que até o lobo uiva. É tão importante isso, ó. É a natureza falando com você. Ó. Então, é, você, ó, quando a natureza fala. Então, né, esse Erickson tá demais, né? Então, você tem essas etapas, né? Eu separei aqui as etapas, eu fiz meio que uma apresentaçãozinha para falar disso. Deixa eu dar uma lida aqui no que a Vânia falou. Hoje uma mulher me pediu ajuda para comprar uns doces. Ela estava com um olhar muito triste. Eu disse que não queria sair. Eu só tinha 10 reais na carteira. Na mesma hora eu senti no coração para dar para ela. Então eu voltei e perguntei o preço dos doces. E ela pegou os doces para me dar. Eu disse que compraria, mas não levaria. Ela ficou muito feliz e eu também. Pois é, esse negócio de você dar, de dar ou não dar e tal,
é, a gente, quando fica muito apegado, né, no dinheiro, não estou dizendo que você tem que dar, é, sempre contribuir com os outros, dar sempre esmola, ou sempre dar. Você tem que se entender com o teu coração, né? Mas é o que você falou, sentiu no coração de dar. Né? Aqui, por exemplo, perto, tem uma padaria que fica sempre um cara na porta da padaria, entendeu? Mas aquele cara meio que a gente já conhece no bairro, é um malandrão que fica na porta da padaria. Aí na hora do almoço ele fica na porta do restaurante, aí depois na hora. Cara, eu não sinto no coração de dar um troço pro cara, porque, principalmente porque ele fica cheirado depois de tardinha, assim, né? Então, quando você dá, né, a mensagem que você está passando para você mesmo, para o teu subconsciente, é: eu tenho o suficiente para dar. Eu sou abençoada e posso. Esse dinheiro aqui não vai fazer. É como se você estivesse dizendo que você tem, entende? Porque aquele que tem, mais ainda lhe será dado. Entendeu? Marcelo, estou usando hipnose conversacional desembolado na minha família. Excelente. Aí o João está dizendo que nem não teve o som do uivo, né? Enfim, é, deixa eu pegar aqui para vocês o que eu separei aqui. Hum, aqui. Vou chamar isso de as etapas da assunção, que é quando você acredita que aquilo ali é possível, né? Então, vamos lá, vê se você está vendo direitinho aí a apresentação. Fala para mim. Ok. Então, vamos lá. Existem algumas etapas que a gente segue mentalmente, entre uma ideia impossível até que ela se torne manifestada, totalmente realizada. E aquele exemplo que eu sempre dou do café. O café, quando eu fervo a água, coloco o pó, jogo a água e passo o café, eu estou manifestando o café. Só que alguém já foi inspirado para criar esse processo milhares de anos atrás. Eu só aprendi o processo de manifestação direta. Então fica mecânico, fica muito material o troço. Mas, e quando eu quero fazer uma coisa que meio que para mim é inédito? Apesar de que a maioria dos sonhos que você provavelmente tem não são sonhos que é, nunca ninguém realizou, entendeu? Não são os sonhos tipo do Elon Musk, entendeu? De colonizar um outro planeta, tá? Não são sonhos, entende? Então, a Lona está falando, essa explicação de sentir no coração vai mudar toda a minha visão. Sentir angústia, sentir tanto e achava que a razão estava acima do coração. Existe uma, uma correlação, né, de você saber identificar a voz do seu coração. Né? Até a gente fala que Aristóteles dizia, né, que é um dos frutos da filosofia, que é você identificar a voz do seu coração. Né? E existe um lugar para a razão também nisso aí, mas se você não ouvir a voz do seu coração, o que você está sentindo, você perde um pedaço grande da própria experiência humana, entende? Você perde um pedaço fundamental da experiência humana e da inspiração de Deus que vem pelo coração, vem muitas vezes pelo coração. Sim, nós ouvimos a voz de Deus muitas vezes, e são às vezes ordens bem claras, vai lá e diz para aquele fulano isso, isso e isso, mas muitas vezes a gente sente no coração, né? Isso aí. Isso é importante. Então, vamos lá. Eu pego uma coisa que eu considero impossível, tá? Então, você tem uma ideia que é impossível. Então, vamos lá. Você acha que é impossível você, não sei, deixa eu anotar algumas coisas aqui, né? Você acha que é impossível que tudo na sua vida seja fácil? Você acha que isso é impossível? Você acha que é impossível que você ganhe 100 mil por mês? Você acha que é impossível que você tenha
quatro passaportes, a teoria lá dos quatro passaportes. Você acha que é impossível? O que que você acha que é impossível? Aí você, mas eu acho que é impossível não existir Deus. Tipo, eu não estou perguntando isso. Não estou fazendo perguntas ontológicas de essência, não. Estou falando de coisas que você, sonhos que você tem, coisas que você gostaria, entende? Mas, eu acho impossível ganhar a medalha de ouro nos 100 metros rasos. Mas eu também não estou afim de correr na Olimpíada. Não é o meu sonho não é esse. Então, tudo bem, não tem problema. Não, amor, eu acho que é possível. Se eu treinasse o dia inteiro e tal, seria possível. Mas eu não quero. Então, tudo bem também, entende? Mas o que que você acha que é impossível, mas que você quer? Tá? E você começa questionando isso. E se for possível? E se der para fazer? E se for possível? Quando você se pergunta e se, primeiro você se abre para as inspirações que vêm direto da fonte, que vem direto é, de Deus, se abre para a oportunidade, você começa a ver coisas que você não via antes. Quando você fica nesse essa é uma etapa, tá? E aí você vai começar a ver histórias de pessoas que fizeram. Você vai começar a ver casos de pessoas que fizeram isso. Porque muito provavelmente você não está com um sonho de ser a inventora ou o inventor do café. Entende? Você não está com esse sonho. Até onde a gente sabe, Moisés não estava com um sonho de ser mandado de volta para o Egito para resgatar o povo dele. Ele não estava com esse sonho. A inspiração veio para ele, ele não teve como resistir aquilo. Ele até tentou resistir. Mas aqui a gente está falando de coisas que a gente deseja na vida, mas que a gente acha que é impossível, meio impossível para a gente. Seria possível se você fosse herdeiro, mas não é possível para você. Tá? Mas você começa a pensar, e se? E se for possível? E se der para fazer? Você começa a pensar isso. Você vai se abrindo para essa ideia, entende? Observa que eu tenho treinado vocês para ter esse tipo de flexibilidade mental desde o início. Quando eu falo, por exemplo, de terra plana, né, eu falo assim, cara, se você não consegue nem contemplar a ideia de que a Terra pode ser plana, mesmo que você, no final das contas, discorde, mas você nem analisou a ideia, como que você está querendo ter inspiração para ficar milionário? Como que você está querendo ter inspiração para mudar o mundo? Como que você está querendo ter inspiração para ser, sei lá o que você quer ser, entende? Você não consegue nem pensar num modelo diferente do universo? Pensa. Você não consegue olhar o cara. Mas você outro dia estava falando de ler Karl Marx e tal. Eu tive que saber entender como é que os caras pensam, porque tem tanta gente que acredita nesse troço. Eu fui lá ver como é que era aquilo. Até porque faz parte da filosofia. Eu falei, tem várias coisas boas ali e aproveitáveis. Com certeza, essas maluquices todas que tem hoje no progressismo, de trocentos gêneros, imigração e não sei o que, um monte de maluquice, isso não está no Capital, isso não está na obra original, entende? Aquilo ali é a dialética hegeliana adaptada especificamente para a luta de classe. Depois isso foi instrumentalizado pelo feminismo, foi instrumentalizado pelo progressismo, woke, principalmente, mas essa não era a ideia original do Karl Marx. Tinha várias ideias ali que várias ideias ali que fazem sentido. E várias ideias ali que, se você vivesse na época, você ia estar do lado dele. É que a gente viu que depois a aplicação delas não funcionou. Tem muita coisa ali. Agora tem muita coisa absurda ali também, entende? Olha, é uma filosofia totalmente materialista, positivista, iluminista, totalmente baseada só
em economia, é uma teoria política, né? É, baseada numa cosmovisão puramente econômica, que não tem nada, completamente ateia. Então, qual a parte que a gente não gosta daquilo ali? Ele descarta completamente Deus. Religião é só o ópio do povo, é como se fosse um pão e circo, entendeu? Então, isso é a parte que eu não concordo com ele. O ser humano é visto como indivíduo e não como pessoa. Como indivíduo, nós todos somos indivíduos, somos átomos iguais. Um átomo de carbono é igual a outro átomo de carbono. Mas pessoa não. Eu não sou igual ao Marcelo. Eu não sou igual a Luana. Não é só porque a gente eu sou homem, ela é mulher. Não, eu não sou igual. Não existem duas pessoas no mundo com a mesma impressão digital. Quer dizer, Deus faz você único. Não tem outra pessoa igual a você. Não tem mais de uma pessoa no mundo. É, não existe. Então, a gente a gente vai vendo essas coisas se desenrolando, entende? Você só consegue imaginar, né, uma vida diferente para você se você também for capaz de imaginar conceitos diferentes em outras áreas, sabe? Se colocar no lugar da pessoa. Então você olha para o outro lado, aí você, tá, e se a Terra for plana? E se tiver algum proveito nas ideias de Karl Marx? E se tiver algum proveito nas ideias de Foucault? E se tiver, entende? E olha que eu já pensei o contrário, né? Foucault é que era bom, São Tomás de Aquino é que era ruim. Mas enfim, é, mas é porque você se permite ver o outro lado. Como que você vai querer? Como que você acha que vai conseguir transformar o impossível em impossível se você não consegue nem sequer imaginar um modelo de mundo diferente? Ou essa ideia, quando você entende que é, eles não são inimigos, na verdade eles são até amigos. Você pensava que eles eram inimigos. Não, inimigos são os militantes. Mas você começa a contemplar essa ideia, primeiro você olha e fala assim, isso é impossível, o mal tá viajando. O mal é maluco, isentão, louco. Mas tu fala, tá, e se for verdade? Olha que sentido que faz. Olha isso, você começa a ligar os pontos. Isso é um exercício importante. Você não vai conseguir se abrir para nenhum tipo de inspiração divina se você não tiver essa capacidade. Entende? Então, o Vânia está falando, estava sem pedido nenhum, minhas faturas já estavam para vencer. 4 dias antes do vencimento, eu recebi um pedido grande. Todos os dias eu dizia gratidão por todos os compromissos quitados. Perguntava a mim mesmo, de onde vem tanta certeza? Só sei que está tudo certo. É assim que a gente se sente. A gente vive de milagre em milagre, né? É incrível ter certeza do que vai acontecer, sentir que as suas palavras saem poder. A palavra tem em tantos sentidos o que a gente fala, tem poder, né? Então, Marcelo está perguntando, lembra de uma vez que eu te perguntei quantas vezes eu teria que sentir que tem uma coisa? Acabou de ver a resposta de Deus. Vigia quantas vezes você pensa que não é possível, para cada vez você pensa 10 vezes que é. E se tiver difícil de pensar que é possível, pensa, e se for possível? E se for possível? Tu começa a viajar. Tá só de pensamento, tá só de imaginário. Mas tu vai imaginando aquilo e vai sentindo. Entende? O segundo ponto é de tanto você pensar e se, você já começa a pensar que é possível. E aí você já começa a ver traços daquilo. Isso acontece mais ou menos no livro e no filme O Segredo, quando a Honda diz assim que ela começou a procurar pessoas no mundo que conheciam o segredo, que era a lei da atração. E aí ela encontra pessoas na história, encontra o Bob Proctor, encontra o Joe Vitale, encontra esses caras todos, o reverendo Beckwith e tudo mais. Você começa a encontrar isso. Possível. E aí você pergunta assim, mas como seria possível para mim?
Exemplo, milionário com renda passiva. Pô, Mauro, calma aí, tu tá indo longe demais. Ser milionário sem ter que trabalhar. Olha, pensa nos dois garotos que inventaram o YouTube. Pensa nos dois garotos que inventaram o YouTube. Eles inventaram um site de vídeos, bem básico. Acho que o primeiro vídeo que foi pro ar no YouTube na história era um vídeo de um cara tomando sorvete no zoológico. Eu acho que era isso. Eu tenho quase certeza. E, e o site começou a dar certo, começou a dar certo, começou a dar certo. A Google viu aquilo ali, foi lá e comprou por quase 3 bilhões de dólares. Vai, os caras, de repente, eles estavam nesse. E se eu puder criar um troço e vender por bilhões? E se? Eles foram trabalhando. Eles estavam fazendo um site, entende? Eles estavam fazendo um site. Eles fizeram o YouTube, depois venderam o YouTube para o Google, e eu não sei se eles estão trabalhando ou não, mas eles poderiam viver só desse dinheiro que eles ganharam vendendo o YouTube para o Google. É a história do T. Harv Eker, o segredo da mente milionário. Ele criou uma empresa muito bem sucedida, colocou ela funcionando perfeitamente, vendeu ela para a Heinz e ficou multimilionário com isso. E depois nunca mais trabalhou. Ou tu acha que ele não é o primo rico, ele não ficou rico vendendo aquele livro dele. Ele vendeu aquele livro dele depois de já ter ficado milionário. Então, possível, como que eu poderia? Você vai começar a pensar em hipóteses para você. Porque se outras pessoas conseguiram, você pode conseguir também. Qual o problema com você? E aí, se você encontrar algum problema muito sério, eu não mereço ganhar dinheiro sem trabalhar. Aí você tem que ver merecimento, aí você tem que ver culpa, aí você tem que ver é, é, ressentimento, aí você tem que ver aquelas coisas todas que a gente tem trabalhado lá nas emoções tóxicas. Porque aí, de repente, é isso que está bloqueando, entende? Porque se eu tenho uma parte que quer ser milionário com renda passiva e uma parte que diz, não, não dá, não, que isso, mas isso não é justo, porque eu não estou tá criando valor para o universo. Cara, os caras inventaram o YouTube. É justo ou não é justo? Se não vão estar criando valor para o universo, estão criando até hoje, mesmo sem trabalhar, cara. Só pela ideia que eles tiveram. Uma ideia inspirada, eles foram fazendo coisas, foram fazendo troço. Mas eles estão ganhando dinheiro até hoje sem trabalhar. Então, não sei se eles estão trabalhando. Eu acho que estão. O cara que é programador gosta de programar. Mas não está trabalhando mais por dinheiro, entendeu? É igual a renda passiva. Não, mas isso não é justo, porque eles não estão criando valor. Como assim não estão criando valor, cara? Todos os dias são, sei lá, mais de 50 horas de vídeo no mundo são uploadados para o YouTube. Tudo veio da ideia desses moleques lá, desses garotos. Ah, por que que você não merece? Por que que não é possível isso? Por que que não tem valor esse dinheiro dos caras? É uma ideia, entendeu? Mas tem que ver se está no teu coração, entendeu? Porque a gente fica, eu também quero fazer isso. E de repente não está isso no teu coração, entende? E aí, de tanto você ver aquilo ali e ver o que que você poderia fazer, ver, você começa a achar que é provável. Olha, eu consigo fazer esses passos. Porque quando eu contei a minha história para vocês, é claro que é uma escala muito menor do que esse garoto que venderam o YouTube para o Google, mas é mais ou menos a mesma coisa, se prestar atenção. Eu só conheci um jeito, trabalhando, feito um louco. Trabalhando, 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 e fui descobrindo que a minha hora começou a valer mais com o tempo. E depois chegou um tempo que eu ganhava mais, e depois dobrou mais, e depois dobrou, e depois dobrou, e foi dobrando, e eu fui ganhando. E como professor, eu já ganhava um dinheiro que estava no top 10% dos brasileiros. Não que isso seja uma coisa muito difícil, não, tá? Na estatística de hoje, por exemplo, se você ganhar mais de 8 mil, você está no top 10% dos brasileiros, tá? Então não fica pensando que eu estou contando vantagem de riqueza, não, que nem sou. Também não teria problema contar essa vantagem, não, mas só tá no top 10% não é tanta coisa assim, entende? É que o top 10 naquela época, como a economia era dolarizada, era muito diferente.
Então de repente eu estava num nível que eu não imaginava que eu poderia chegar e tal. Por quê? Porque eu fui fazendo. Esses garotos foram, isso, e foram fazendo, foram fazendo, acabaram chegando nisso. E chega um ponto que vocês, eu consigo fazer isso aí. Continua fazendo que vem inspiração. Continua fazendo que vem inspiração. Até que tem uma hora que eu falo que a coisa está manifesta, que é quando você, mesmo que ainda não tenha acontecido, você já tem certeza. É isso que a Vânia está descrevendo. É isso que a Vânia está descrevendo. Ontem eu tive, a Gisele está contando que ontem eu tive inspiração de um livro, comecei a escrever com a ajuda do chat para definir os pontos principais. Foi incrível. Agora é minha ação. Eu sempre quis escrever um livro. Agora eu vou sentir que é provável quando conseguir subir na Amazon. Exatamente. É isso. Entende? Você vai subindo, entende? De nível. E eu digo que está manifesto, que está manifestado, não necessariamente quando já aconteceu, mas quando você já tem muita certeza que vai acontecer. Entende? E a gente pode conseguir. Isso é um passo a passo, vamos dizer assim, mais complexo e completo. Tá? Mas um jeito de acelerar isso aí é com afirmações. Porque foi ouvindo afirmações negativas que você desacreditou na sua própria capacidade. Foi ouvindo afirmações de escassez que você colocou na cabeça que é difícil ficar rico. Foi ouvindo afirmações de falta de valor que você ficou com a autoestima baixa. Foi ouvindo afirmações. A fé vem pelo ouvir, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Então você pode usar afirmações e falar, abrir a boca e falar. Entende? E aí você vai começar é, a funcionar. Marcelo, praticamente as suas afirmações têm dado certo. É muita gente isso. Recentemente teve uma discussão aí no Twitter de que funciona melhor, afirmações ou imaginação, visualização e tal, e uma discussão danada se funciona. Cara, o que funciona melhor para você é o que funciona melhor para você. Eu mostrei aqui um passo a passo, uma pessoa que tem muita dificuldade de acreditar, ou uma pessoa que está com um sonho que é, mesmo que você já tenha manifestado várias coisas na tua vida, você considera que esse sonho é muito impossível, é muito mais difícil do que tudo que você já manifestou. Aí você pode usar esse passo a passo aqui. Mas isso tudo pode ser substituído pela simples técnica de repetição, de afirmação, 33 vezes 3, 55 vezes 5, tudo isso. Entende? Então, isso é um processo. Eu descrevi aqui o processo, por exemplo, se você tiver com essa ideia de ser bilionário, bilionário, que é isso, cara, não, aí é muita coisa, né? É muita coisa agora. Como 10 mil era muita coisa para mim no início. E depois 20 mil era muita coisa. E depois 50 mil era muita coisa. E depois 100 mil era muita coisa. E por aí vai. É esse processo, entendeu? É esse processo. Vocês têm dúvidas, perguntas, questionamentos? Essa é a hora das perguntas. Mesmo sem vocês ouvirem o uivo dos lobos, se funciona pensar por ruim, é melhor pensar por bom. É que a gente acha normal pensar no escasso. Por isso que eu botei lá um curso de abundância. Ele é concreto, ele é materialista aquele curso. Ele é materialista, iluminista, positivista. Eu mostro por A mais B, com números. Tem comida suficiente para todo mundo, tem riqueza suficiente para todo mundo, não tem nada de superpopulação, coisa nenhuma de superpopulação. Conversa fiada, esse negócio de superpopulação. Tem terra para todo mundo, tem biscoito para todo mundo, gente. Tem, as ideias estão no ar. Tem ouro no ar. Quem falava isso era o Napoleão Hill, né? Acho que era o Napoleão Hill que falava isso. Tem ouro no ar. Mas o James Allen também fala isso. Paulo queria saber a diferença de afirmações e afirmações.
Tem gente que fala que as afirmações são mais fixadas. Olha, Gisele, você vai sabendo por experiência, sabe? A afirmação é você dizer, né? Eu sou milionária, a vida é muito fácil para mim, as coisas sempre são muito fáceis para mim. Ao invés de você ficar falando tudo para mim é uma luta, eu vejo as pessoas repetindo isso toda hora. Tudo para mim é mais difícil, tudo para mim é uma luta. Pô, a pessoa vai falando isso, é tipo uma oração. É como disse a Lua, né? Oração para o inimigo. Tudo para mim é uma luta. Por que você não experimenta falar assim? Não, tudo na minha vida é mais fácil que na vida dos outros. É uma sociedade que meio que acha bonito de contar sofrimento, tá? Não, tudo para mim é mais fácil. Isso seria o formato de afirmação. Mas no formato de afirmação, seria se você perguntar por que as coisas são mais fáceis para mim? Porque isso aí está pressuposto, entende? É uma coisa que já está embutida na frase. Teu cérebro vai ficar tentando responder isso. E quando você faz pergunta para o teu cérebro, ele não para de trabalhar enquanto eu não responde. Por que eu sou tão próspero aí? Gente, por que eu sou tão próspero? Aí começa a vir ideia. Funciona tipo um e se. Por que eu sou tão próspero aí? Caraca, por que eu sou tão próspero? Por que eu tenho essas ideias? Quando parece que não tem mais jeito, eu tenho uma ideia e resolve tudo assim. Por que eu sou tão próspero? Ao invés de fazer aquelas perguntas ruins. Por que eu sou tão azarado e tal? Então é a mesma diferença entre você falar é, a vida é sempre mais fácil para mim, ou você falar por que a vida é mais fácil para mim? E você vai ver o que te dá mais, que faz você se sentir melhor, entendeu? E é repetição até acreditar. Porque como que eles colocaram na tua cabeça esse monte de besteira? Ninguém nasce se achando insuficiente, feio, sem valor, seja lá o que for, entende? Ninguém nasce assim. A gente, é, a gente absorveu isso, né? Deixa eu ver aqui, o Marcelo. Eu tenho uma meta-dúvida, uma dúvida sobre as coisas que eu quero. Eu sei que é possível, mas eu fico assim. Ah, não vou fazer isso, não é o que eu quero. Tá uma mistura de não quero fazer com tenho dúvida. Sobre dropshipping, já veio com preguiça. Canal de games, eu já tenho dúvida. Eu sinto uma culpa, porque eu quero trabalhar na facilidade, sem pressão e fazer muito dinheiro. Estou tendo muita inspiração com coisas que eu não quero fazer. Então, tu tem que lidar com essa culpa aí, cara. Essa culpa aí que está te sabotando. Ela que te impede de ver até o que é a tua verdadeira vontade. Essa culpa que te impede. Que culpa é essa? A gente teve uma aula sobre isso. Tu tem que resolver isso. Tem que resolver isso. Uma aula, porque dizem que o consciente pode falar diretamente com a mente superior sem passar pelo subconsciente. Por que as pessoas dizem isso? Porque se você tiver suficientemente treinada, pode. Mas isso seria como dizer, seria como fazer as coisas que Jesus fazia. Dizer para se manifestar um carro na minha garagem e aparecer um carro do nada, entendeu? Seria mais ou menos isso. O processo humano de imagem e semelhança de Deus, ele passa pelo subconsciente, ele passa pelo emocional primeiro. Deu certo? A parte automática emocional, que é a parte que se liga ao divino, na verdade, ao teu subconsciente, né? Ela tem que estar alinhada, mas que é impossível uma pessoa materializar coisas, eu não acredito que seja impossível, mas eu nunca consegui fazer materializar coisas, tá? Mas Jesus disse que se a gente acreditasse, a gente ia fazer coisas até maiores do que ele, né? Ele falou isso. Então, isso aí, em teoria, é possível. Eu nunca vi ninguém fazer. Na verdade, eu já vi sim, mas é,
não é uma coisa, não é o normal, mas se você tiver um mega treinamento positivo, uma mega reprogramação, é isso, mas seria como você fazer uma coisa parecer no ar, entendeu? Ou você multiplicar pães e peixes, ou você transformar água em vinho. É mais ou menos isso, é direto do consciente para o mundo espiritual, e isso aí já manifesta. Entende? Possível é, mas é uma coisa que vai exigir um trabalho de alinhamento interior, de santificação, de um monte de coisa que é, é mais, é mais fácil você usar o meio que Deus deu para a gente mesmo, né? Que é botar, que é botar fixado, é, é, completamente imbuído, completamente fincado no teu subconsciente, e aí o teu subconsciente faz isso acontecer por comunicação divina, entendeu? Então, Gisele está dizendo, eu já vi uma pessoa ressuscitar, então sei que Deus pode e que Ele quer que vivamos isso. Então, aqui a Gisele já está dando um depoimento. Eu acredito, sinceramente. Então, isso seria você passar direto para o divino, entendeu? Não é o que normalmente acontece. A gente já faz muito milagre passando pelo subconsciente mesmo, entendeu? Então, gente, foi uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Olha ele aí. Hoje eu falei que tu assistia a gravação, tu tá assistindo aí. Boa noite.